Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo as suas próprias histórias de sucesso. É isso aí, hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que pegou as rédeas da carreira na mão e construiu seu próprio destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos no YouTube, no Spotify com imagem e também presente nas redes sociais, Instagram, TikTok, protagonistas.podcast. É isso. Não, podcast. Não, protagonistas.podcast é o nosso Instagram, nossa rede social principal. YouTube e Spotify, Protagonistas Podcast. Joga lá na barra de busca que você encontra a gente. Tem episódio inédito completo nessas duas plataformas. Toda quarta-feira, 00:01, o episódio já tá no ar. E se você quer vir aqui, ou se você é uma empresa e gostaria de aparecer aqui no nosso podcast, gostaria de ser nosso parceiro, o contato é o nosso e-mail, que é podcastprotagonistas@gmail.com. É isso aí. E bora de entrevistada? Bora. Bora que o povo vem aqui pra ver as entrevistadas, não é pra ver a gente, amor. Bom, a entrevistada de hoje criou uma base sólida pra sua carreira no mundo acadêmico e, aos 24 anos, se jogou no empreendedorismo. Depois de ver o seu negócio se fundir com a empresa, que pra ela era uma referência, passou a liderar toda a operação com foco em inovação. A nossa protagonista de hoje é Fernanda Lara! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, muito obrigada, Fernanda. meninas. Gente, eu preciso falar, elas falam muito bem. Quem vê pensa que elas estavam com um script aqui lendo. Não, é tudo do coração. Falam muito bem, parabéns. Obrigada. Vindo dela, então, com esse jornalista. Muito obrigada pelo elogio. Imagina. Ela que cava o elogio, né, no entrevistado. Mas a gente não tem TP, quem sabe pra 2025 a gente não escola, né? Mas vamos trabalhar. Bom, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Você tem uma história de muito sucesso na comunicação e no jornalismo, com jornalismo, sem necessariamente ter criado uma carreira em redação. Como que é isso, menina? Como que aquela menina que entrou na UNB, como que ela imaginava que ia ser a carreira de jornalista dela e como que foi? É difícil a gente projetar a carreira tantos anos pra frente, né? Eu tive a experiência em redação, eu fui estagiária no Correio Brasiliense e, cara, foi uma baita escola. Eu acho que se eu cheguei no modelo de negócio, de ferramenta de mailing, disparo de release, é porque eu consegui sentir essa dor. Nossa, eu visitei a redação, eu entendi aquela dinâmica, eu trabalhei com Lifestyle, porque era a revista do Correio, então pauta por parte da assessoria de imprensa era um negócio que a gente precisava. Entretanto, a gente não se permitia usar a pauta tal qual vinha da assessoria de imprensa. Assim, era uma escola um pouco mais tradicional do jornalismo, entendeu? Então, a minha editora, a gente chegava com a ideia de pauta pra ela já falava assim, tá, mas qual é o personagem? Quem é que vai sustentar essa pauta de pé, entendeu? Não era o release que sustentava aquela pauta de pé. Era o que você estava enxergando na sociedade, na comunidade, que tinha que se associar àquele release e você tinha que fazer uma construção. Então, aquilo me fascinava. E depois que eu fui estagiária no Correio, eu fui para a França pela UNB, né? Porque tinha um programa de intercâmbio, um aluno francês pegava a minha vaga na UNB e eu pegava uma vaga dele lá. E, eu fui para uma cidade na França que é tipo uma mini Palo Alto na Europa. O que é uma Palo Alto grande, pra gente entender o que é uma mini Palo Alto? Não, Palo Alto, onde você tem ali aquele polo de tecnologia nos Estados Unidos, as startups, a galera fervilhando ideias e aplicativos e tal. Grenoble é um pouco disso pra França, entendeu? Porque você tem um polo de tecnologia muito grande. Historicamente, nanotecnologia nasceu nesses polos de tecnologia de Grenoble e você tem uma baita faculdade de marketing lá. Então, assim, e é uma cidade essencialmente universitária. Então, as pessoas, elas falam de negócio o tempo inteiro. Então, assim, eu tô falando que eu morei lá em 2006 e as pessoas já estavam controlando a casa dela por SMS. Assim, eu vou ligar o aquecedor da minha casa por SMS, entendeu? Já tinha isso em 2006? Sim! Eu, mal tinha meu bilhete único, era a minha máxima tecnologia. E então, quando eu fui pra lá, eu
eu me senti impelida a falar assim, nossa, mas eu faço comunicação, eu trabalho com jornalismo, mas eu quero ser inovadora assim, eu quero ter ideias igual essa galera tinha na faculdade, sentado na grama, entendeu? Eu acho que eu vou criar uma ferramenta que faz isso, eu acho que eu vou fazer um software que faz aquilo. Eu falei, mas eu também quero. O que eu posso fazer? E eu voltei de lá incomodada. Eu também quero fazer tecnologia que fale com o jornalismo, tecnologia que fale com o jornalismo. E aí a minha ideia era fazer um buscador para o jornalista achar pauta. Um Google de pautas. É tipo um Google de pautas. Só para você que tá acompanhando e não é do universo do jornalismo, só pra gente voltar um pouquinho, o que é release? Release é um texto que tem fundamentos técnicos, que é feito de uma empresa, de um assessor de imprensa, de um profissional de comunicação para outro. Ele tem o intuito de esclarecer uma informação, ele tem o intuito de documentar algo. Então, ele serve como um documento oficial, um posicionamento oficial. Então, não sei se você tem uma crise, você vai comunicar com a imprensa com aquele texto. Serve como documento. E ele tem um formato muito específico. Que pode parecer bastante, aliás, até deve, nos dias de hoje, parecer com uma matéria jornalística. Alguma coisa que um jornalista... Via de regra, quem escreve o release é o jornalista. Exatamente. Mas o jeito que ele vai escrito se parece bastante com o jeito que as pessoas escrevem hoje, especialmente para site. Exatamente. E você também, como assessor de imprensa, você usa o release para apresentar o seu cliente, o produto do seu cliente, a solução do seu cliente, o evento do seu cliente, para os jornalistas que estão em veículos que onde interessa para o seu cliente a marca dele aparecer. Expliquei bem? Exatamente, explicou bem. É isso, então vamos lá. Aí você voltou com a ideia... Eu voltei com essa ideia, vamos fazer aqui um Google de pauta. release, que você vai Google encontrar... De release, eu me vi na redação falando assim, deixa eu encontrar aqui quem é que pode ser meu próxima fonte sobre fitness, que eu tinha que escrever a seção de fitness da revista. Você tá entendendo? Porque eu não podia, a minha editora não me permitia repetir fontes. Então, se eu tivesse dado a Companhia Atlética numa semana, eu não podia dar a Companhia Atlética na outra semana. E, tinha que dar biorritmo. Mas não tinha biorritmo na época. Tipo assim, Brasília não era assim, né? Especialmente Brasília, eu não tinha fonte sobrando. Então, eu sempre sofria isso, porque eu não podia sair repetindo as fontes. E aí foi quando isso me surgiu à cabeça. Daí eu fui para mercado para conversar com as assessorias de imprensa, né? Saí de Brasília, passei um mês em São Paulo, muito inocente, né? Eu batia na porta da agência, eu bati na porta da S2. Na época era só S2, não era nem S2 Publicom, que depois virou... Oi, me recebe? Eu batia na porta das empresas sem marcar reunião. Abriram? Umas sim, outras não. Essas que não abriram pagaram mais caro depois que a ferramenta... Adoro! A gente tem que ter, né? Aquela coisa, vai ter volta. Mas... eu aprendi muito. Foi lá que eu vi o outro lado da Maxpress. Porque a Maxpress que eu conhecia era aquele site que eu ia lá pra fazer aquelas chupadinhas de Explica pauta. para as pessoas o que era Maxpress em 2006. Maxpress é o ícone de organizar lista de jornalistas para as assessorias de imprensa. Ela surgiu há, sei lá, uns 25 anos atrás. E ela foi, assim, muito disruptiva para as agências de comunicação, porque antes você contratava o assessor de imprensa que carregava no currículo dele os contatos dos jornalistas que ele tinha. Quando a Maxpress surgiu, ele deu esse banco de dados para a agência, ele institucionalizou o banco de dados. Para vocês entenderem, o Maxpress na época, não sei se funciona assim ainda. O que eles são? Eles organizam uma base de dados dos jornalistas. Então, quando eu estava em redação, vira e mexe, eu recebi uma ligação do Maxpress. Oi, eu queria falar com a Paloma. Oi, eu sou a Paloma. Ai, Paloma Mina. E ia lá e confirmava o meu e-mail pessoal, o e-mail corporativo. E perguntava quais eram as editorias para as quais eu escrevia. Exatamente. Então, é cultura, é gastronomia, é política, é educação. Enfim, as N editorias que tinham. Aí ele pegava, essa pessoa que ligou comigo, jogava isso num banco de dados. E depois, em alguma... Vamos falar da época que eu fazia a revista do Metro News. Trabalhava muito com gastronomia e cultura. Aí vamos supor que um assessor de imprensa que está trabalhando a divulgação de uma peça de teatro aqui em São Paulo. Isso. Não necessariamente ele me conhecia. Porque às vezes ele contrata assessoria para fazer a divulgação em São Paulo, mas as pessoas são do Rio, ou de Brasília, de qualquer outro lugar. Aí ele entrava nessa ferramenta e jogava lá, São Paulo, cultura. Aí sai uma lista de todos os jornalistas que faziam isso, com o contato do e-mail na época e o telefone da redação. Era isso o Maxpress em 2006.
Exatamente. Esse é o fundamento, é o conceito do que é uma ferramenta de mailing de imprensa, certo? E eu não conhecia esse lado da MaxPress. Eu conhecia a MaxPress, que era aquele portal onde eu ia lá buscar as pautinhas para ir pra minha reunião de pauta, conseguir fazer algo diferente de pets e fitness, que era a obrigação do estagiário na época, entendeu? E aí, bom... quando as agências começaram a me mostrar o que era a MaxPress, não, eu puxo essa lista aqui, eu trabalho com isso aqui. Na época, a MaxPress ficava num computador da agência, as pessoas tinham que fazer fila para usar aquele computador, porque era atualizado uma vez por semana. Sim. E eu já tava com a cabeça software do que eu tinha visto em Grenoble e tal. E eu percebia que as pessoas já tinham que se adaptar à questão do disparo por e-mail, né? E assim, foi tipo capinar mato mesmo, né? Pra vocês entenderem como era antes, desculpa, tá tão chato assim pra você. Vocês entenderem como era antes do e-mail, você tinha que ter a lista do fax das redações. Exato. E você passava o fax pra esse povo um por um. Eu não consigo imaginar o que esse povo fez. Eu me mato, mas esse pessoal aí exatamente. Derrubou as árvores, né? Foi um servicinho complicado. A gente tá falando de 2007, onde começou, os jornalistas começaram a ter e-mail corporativo, e-mail da redação. Sim. E aí o fax parou de ganhar importância e as pessoas começaram a mandar pautas por e-mail, né? E aí eu falei, nossa, mas então se eu fizer uma ferramenta que eu organizo o mailing e que eu disparo por e-mail, eu vou facilitar a vida das pessoas. Entendi. E aí foi aí que nasceu um conceito novo pra mim. E foi que você resolveu empreender. Eu já tinha decidido empreender lá em Grenoble, eu não sabia o que eu ia empreender. Eu ia te perguntar isso, porque você morava em Brasília, né? Isso. E você fala o quanto a pressão lá pra seguir uma carreira pública é grande, né? É difícil. Em algum momento você chegou a pensar em seguir pra esse lado? Não. Eu vim de uma família de empreendedores, né? Minha mãe tinha empresa em Brasília. O que sua mãe fazia? Minha mãe tinha uma empresa de eventos, festas infantis, casamento, 15 anos. Sempre tinha coxinha na sua casa? Sempre tinha coxinha na minha casa. Delícia. Coxinha, balão. Na verdade, eu, muito nova, 12, 13 anos, a gente tinha o grupo de animação de festa infantil, de carrocinha de pipoca, algodão doce, cachorro-quente, tudo que era feito pela empresa da minha mãe. E quem trabalhava nesse Paranauê todo eram meus amigos da escola. Então, tipo assim... Chegava de sábado na loja da minha mãe, tinha 40, 50 colegas meus, porque eram todos funcionários. E ganhavam um dinheirinho? Eles ganhavam, sei lá, era tipo R$30 por festa. Quem nunca quis trabalhar numa festa de buffet? Quando eu tinha uns 15 anos, eu queria fazer eu era a CEO já nessa época. Tá pensando aqui. Você devia ser a menina mais popular da escola, né? Que era nesse o pessoal nível. pra trabalhar. E não, eu tinha, com tipo 13 anos, eu tinha celular. E isso não era normal naquela época, porque você não tinha smartphone. Mas eu tinha celular porque direto a loja, a empresa da minha mãe tinha que falar comigo enquanto eu tava na escola, entendeu? Entendi. Porque, cara, olha, fulano de tal confirmou que vai trabalhar aqui, não sei o quê. Então, tipo assim, eu trabalho desde muito cedo. Das contratações. Exatamente. Teve um dia que minha mãe me deu uma bronca, porque eu me atrasava muito pra aula de segunda-feira de manhã, porque a gente fazia festa sexta, sábado e domingo. Aí, pra aliviar eu falei pra diretora da escola, é porque eu trabalhei muito ontem. E ela chamou minha mãe e deu uma comida na minha mãe. Como assim sua filha tá trabalhando? Como assim sua filha tá trabalhando? E aí minha mãe falou, você é louca? Você não vai mais trabalhar em nenhuma festa de domingo, porque agora você vai chegar na hora todos os dias na escola, entendeu? Entendi. Mas enfim, eu administro situações desde muito cedo, assim, por causa da loja. Gosto de vender. Meu pai, ele tinha negócios de consultoria. Então, enfim, Brasília, setor público. E acaba que você precisava fazer muito trabalho de consultoria. E ele trabalhou muito nessa área financeira. Então, você cresceu nesse ambiente de empreendedores, embora estivesse sendo uma cidade que é a capital do serviço público do Brasil. Assim, mesmo a minha mãe e meu pai sendo empreendedores, eles queriam que eu fizesse concurso público. Queriam que você tivesse uma vida melhor. Estabilidade. A gente não tem que ficar no corre. Só que eu sou muito agitada para aquilo, sabe? E aí a gente chegava na minha turma, assim, de faculdade, sei lá, 25 pessoas fazendo comunicação social. E aí o professor perguntava, quem quer ser funcionário público? Só eu não levantava a mão, sabe? É algo que a população almeja. Tipo, você tá no bar, assim, tomando uma, aí minha amiga levantou e foi ao banheiro. Senta um cara pra me paquerar. Oi, tudo bem? Você faz concurso público? Você fala, não. Você vai fazer a prova do STJ no sábado que vem? Você fala, velho, levanta da mesa, pelo amor de Deus. É nesse nível, assim. As pessoas passam 3, 4 anos estudando para concurso público. E isso não me atraía de forma nenhuma. Então, empreender, de certa forma, foi uma licença para poder fugir dessa pressão. E nunca foi fácil, porque ninguém entendia
E não dá certo de primeira. Como assim? Mas o concurso, ele também não dá. Teve uma entrevistada, quem que veio aqui que falou que ficou anos A Débora. concurso? A Débora, da Nitro. Ela veio, ela contou que ela se preparou várias vezes, e aí ela não passou, menina. E a vida dela andando, e aí ela assim, nossa, mas aí eu vou tipo, ficar de novo, mais um tempão. E outro, concurso público, qual é o risco de dar errado também? Sim, mas deixa eu explicar. É um caminho que as pessoas conhecem. Exato. Não, elas ouvem falar, né? Não, mas elas conhecem, digamos assim, você vai estudar, lá. Nem todo mundo consegue percorrer esse caminho. Sim. Só que a segurança não está no salário que você vai ganhar todo mês. A segurança tá que é um caminho que as pessoas sabem como trilhar. Elas podem ou não escolher trilha. Agora, o caminho do empreendedorismo, totalmente incerto. você não sabe. Eu não sabia responder as perguntas. Não, a gente acabou de chegar num lugar no qual eu gostaria de conversar com você seriamente. Se hoje em dia a gente falar de empreendedorismo ainda parece uma grande aventura, 2024, eu não sei em 2008 nem como que você explicava isso para pessoas. Não dá pra explicar. Não tinha ambiente, né? É porque você vive na base da desconfiança, entendeu? As pessoas acham que não vai dar certo. Porque elas não conseguem entender o que tá dentro da sua cabeça. Então, você trabalha o tempo inteiro no limiar da desconfiança de todo mundo. E não existe apoio. E as pessoas não te apoiam porque elas não gostam de você. É porque elas não entendem o que você tá fazendo. Elas acham que você vai se machucar, que vai dar você errado, vai passar fome. Que você não vai pelo seguro, né? Que dá pra chegar onde você quer chegar por um caminho que seja mais claro, mais lógico pra todo mundo, entendeu? O caminho do empreendedorismo, ele não faz sentido na cabeça das pessoas. E outra, que eu acho que aí só quem empreende sabe, ele não tem fim. O fim do empreendedorismo é o caixão. Sim. Porque você tá... O meu fim, eu espero que seja uns anos antes. Eu quero dar uma volta ao mundo. Mas aí Mas aí é o seguinte, você não pode esperar. Você tem que colocar uma data. Você vai dar a volta ao mundo em 2026. E aí você rala. Porque se você não coloca data pros seus sonhos, eles não acontecem. Especialmente se você é empreendedor. Porque não existe isso. Aí você tá numa situação confortável. O IMAX já atingiu um lugar legal, você ganha uma grana legal, você tem uma família, Não existe isso. Se você acho que você tem essa patologia de empreender. Uma patologia. Patologia, sinônimo do dicionário. Doença, tá? Se você tem essa patologia de empreender, você tá sempre pulando de projeto em projeto. Sim. Você não consegue se sentir realizado. Você chegou em algum lugar que era um objetivo e você já tá pensando em começar um outro projeto. A gente tá sempre com fire no fiofó, né? Pra não falar palavrão assim. Sim, exatamente. E as pessoas não conseguem entender isso. Mas você tá sempre muito... Você vai se cansar. Falei, gente, eu não me canso. Eu não me canso. Porque é uma vontade de atingir, de fazer acontecer, de ver aquele projeto. É uma relação patológica mesmo, porque você não sente cansaço, entendeu? Eu acho que tem gente que mexe com inovação, tem gente que faz as inovações, né? E tem gente que se aproveita das inovações que outras pessoas fizeram. Porque inovar, meu amor, não é fácil. Não é fácil. E não termina nunca. Não termina nunca. E aí, você decidiu ir por esse caminho. Aí, se foi lá, e aí? Mas aí, beleza. Porque eu acho que eu nunca pensei em mim mesma, eu vou empreender. As coisas simplesmente acontecem, né? Falei, puta, eu tive uma ideia, tá? Qual que é o próximo passo? É esse. E qual é o próximo passo? Esse. E qual foi esse. o primeiro passo seu lá em 2008? Tá, então, eu dei esse rolê por São Paulo, bati na porta, uns abriram, outros não abriram. Não falo que não enlouqueceu. Rola uma frustração, né? Às vezes algumas pessoas te diminuem, outras são muito atenciosas. Você tem que saber administrar isso. Só fazendo um parênteses aqui sobre esses nãos, que eles são maioria, na verdade, quando você está começando. Eu assisti uma vez uma entrevista da criadora do Pinterest e ela recebeu do projeto sem brincadeira, eram mais de 100 nãos pro projeto dela, porque ninguém justamente entendia o potencial daquela ideia antes de conseguir um sim. Então... E você tá falando do quê? Do ponto de vista de investimento? De investimento. Esse rolê eu nunca pratiquei, né? Porque meu investimento foi dívida e vamos lá e vamos pagando. Você por você. Exatamente. Sério, sim. Menina? Você se endividou? Olha, é raro. É porque deixa eu te explicar. Sempre nessa mesa. Não, me endividei muito. Passei por bastante dificuldade.
Mas eu nunca procurei investimento. Tá. Entendeu? Essas coisas de pivotar, de entrar nessa neura dos fundos de investimento Você e tal. foi com o seu Eu prefiro CPF, com o dinheiro seu de score. agiota mesmo. Você já assistiu Vale Inscrito? Brincadeira, gente, mas é porque uma coisa que eu aprendi muito cedo é que se você não se tirar da pressão, você não consegue olhar as coisas em perspectiva. Então é o seguinte, você tem um tempo inteiro que te tirar da pressão. Se você vai empreender, você tem que entender que você precisa administrar a pressão. O tempo é seu, as coisas vão na sua velocidade, e se alguém falar, você tem que entregar amanhã, você é empreendedora, você tá no controle daquele negócio, se tira da panela de pressão. E é algo que, quando você trabalha com investidor, você não pode, né? Porque ele quer mais pressão, ele quer mais pressão. Você fala, eu vou fazer sustentável em 4. Não, faça insustentável em 2. Entendeu? Então, você perde o controle daquela chavinha que fica em cima da panela de pressão. Sim. E como que você faz isso na prática? Quer dar um exemplo, por favor, pra ficar mais claro? Vamos lá. Eu quero colocar um projeto novo no ar. E aí, você concebe, você faz aquela concepção do projeto e fala, eu vou colocar ele no ar no dia 4 de novembro. E aí, de repente, você começa a criar toda uma expectativa e toda uma pressão. E as coisas, elas não estão prontas para entrar no ar em 4 de novembro. De repente, a tecnologia precisa de um pouco mais de debug. Você ainda não contratou aquela pessoa que vai liderar o projeto. Mas você colocou uma data, 4 de novembro, na cabeça. E você vai em céus e terra. E, de repente, você vê que você tá com dor no estômago. Você não tá comendo direito. Porque você colocou uma data na sua cabeça. Mas, gente, você é a dona do projeto. Você muda a data. Você muda a data. Entendi. Simples assim. Ai, mas o que vão pensar de mim? Não interessa. Vamos pensar que eu mudei a data. Eles vão pensar, talvez, mal no começo, mas a hora que você atingir o seu resultado, eles não vão nem lembrar que tu mudou a data. Entendeu? E o empreendedor, ele esquece que ele tem essa autonomia. Ou boa parte dos empreendedores tem essa autonomia. Ou talvez eu não conseguiria viver sem esta autonomia, entendeu? Eu preciso controlar a pressão. É importante você ter compromissos, mas o objetivo ele é sempre maior do que o compromisso. Se você sabe onde você tem que chegar e, de repente, o que tá te impedindo de chegar lá é porque você se colocou uma data, muda a data, gente. Ou se tá custando a sua saúde Exatamente. chegar naquela data. Exatamente. Muda a data. Olha, anotaram? Gostei. Pega, volta uns 2 minutinhos, anota no seu caderninho, porque isso aqui é ouro, né? É ouro. E se tira muito da panela de difícil. pressão. Se tira da panela de pressão. E é muito difícil quando a gente tá na pressão da rotina fazer esse exercício de olhar de fora e de respirar e fazer essas mudanças. E normalmente também a gente se coloca nessa panela de pressão por causa da grana, né? Sim. É muito fácil você falar, você muda a data porque os boletos estão pagos. Eu sei que nem sempre é viável você fazer essa dinâmica. Mas em algum ponto, mesmo quando o financeiro não tá dialogando, existe alguma coisa que você consegue tirar pra aliviar aquela pressão e você enxergar as coisas de outra maneira. Às vezes é só desligar o WhatsApp umas 2, 3 horinhas já resolve. Sim. Eu adorei essa expressão. O financeiro não tá dialogando. Achei bonito. Achei legal. Quer dizer, às vezes você tá sem dinheiro, né? Mas vamos lá, né? Exatamente. O financeiro... Nossa, o Não financeiro não tá dialogando. Quer ir pra Maldivas? Quero. O que acontece? O financeiro tem que não dialogar. tá dialogando. Tem que dialogar. E eu acho que falar de dinheiro é algo que eu posso fazer porque eu empreendi com pouco dinheiro. Bem pouco dinheiro Então, mesmo. conta pra gente lá. Vai lá. 2008. O que você fez? Você comprou um computador? Você alugou uma sala? Você contratou um menino do TI pra desenvolver o TI? O menino do TI foi vamos você? Começou por onde? Começou assim. Eu, então, voltei com aquela ideia maluca na faculdade e decidi que meu projeto final de curso seria o plano de negócios da minha empresa. Tá. E aí, beleza, peguei uma pessoa de marketing, um professor de marketing para poder ser o meu mentor e apresentei a minha ideia para um outro professor da faculdade que ele era um cara mais de comunicação corporativa, ele tinha umas ideias na cabeça. E aí ele falou assim, eu vou te ajudar, eu vou botar um pouco de dinheiro aqui. E ele nunca pediu R$1 em troca, tá? Até hoje tá aí, tá bem... Aí de bom tom, você mandar um vinho pra ele, um vinho. Dialogue hoje com a sua condição, vou né? mandar. Mas assim, nunca aceitou R$1 em troca. E me ajudou muito e abriu porta. E fez a Abracom me conhecer. E fez jornalista. Associação Brasileira das Empresas de Comunicação. Tá. Ele tinha uma agência de RP na época. E
e me colocou nos jornalistas em si, algumas vezes pagou até umas publicidades lá pra mim e tal. Mas eu comecei... Eu patinei muito no começo porque eu não entendi. Eu achei que eu era uma empresa de comunicação e que construir tecnologia era fazer um site e o negócio ia ficar rodando ali, né? Só que assim, tecnologia ela deprecia mais rápido do que presunto esquecido na praia no verão. Você mal terminou de programar e ele já está depreciando. Se você passa um mês de férias, eu volto, eu já estou altamente desatualizada nas tecnologias. E aí eu vejo que às vezes as pessoas ficam trabalhando com códigos e teorias e algoritmos de 3 anos atrás, eu não sei como que elas conseguem, assim. E aí esse foi meu primeiro erro estratégico como empreendedor. Eu não sabia que tecnologia depreciava tão rápido. Então eu achei que eu podia contratar um boy ali louco que ia construir meu software e aquele negócio nunca mais ia estragar. E foi o meu maior erro, porque não, ele estraga rápido, ele buga rápido, e você faz um MVP, e aí você entende que o cliente quer uma coisinha a mais. O que é MVP? Ah, meu Deus. Você coloca um protótipo no ar, você gera a primeira versão do seu software. E aí os clientes começam a usar e ver que, na verdade, não era bem aquilo que eles queriam, que ele quer uma coisinha a mais. E aí, cadê o boy louco para poder continuar programando, né? É uma fonte inesgotável de dinheiro que você coloca em tecnologia. Investimento. Exatamente. Só que antes, enquanto eu tava fazendo meu projeto final na UNB, eu entrei para um negócio da UNB que chama Hotel de Empresas. Eles te incubam, eles te ensinam o básico de administração, contabilidade, mas assim, bem básico mesmo. E você meio que sai de lá um pouco chancelada. Então, eles já saem com uma conta aberta e tal. E naquela época, crédito era muito rápido, assim. Então, muito inocente, né? Eu abri a empresa com um software meio feito, peguei um monte de empréstimo no banco e aí comecei a trabalhar. E aí não era bem aquilo, o cliente queria que eu amadurecesse mais um pouco antes dele começar a pagar. O tempo de resposta da coisa não foi o tempo que eu imaginei que eu ia começar a pagar os boletos. Aí não dialogou com o financeiro. E eu descobri que eles não dialogavam, né? Porque não é assim tão fácil. E aí eu me endividei. Eu tive a ajuda de quem hoje é meu marido. Na época, ele era muito louco, assim, loucamente apaixonado por mim. E ele ainda é. Mas ele vendeu um apartamento que ele tinha, e pagou parte das minhas dívidas. Para. Você aí esperando ele curtir os seus stories. O cara vendeu um apartamento. E a gente era só namorado, tá? Era só namorado pra botar na empresa que era só dela. Ele era sócio? Não. Tava no contrato social? Não. Meu amor, ele só pagou as dívidas. Você levanta a sua régua, amor. Ó, depois dessa aqui, não precisa nem da Márcia Sensitiva mandando você parar de ser louca, hein? Continua. Não. Eu não podia deixar de falar isso. Não, mas você tem razão. Essa coisa de que louco pro cara curtir a história. Ele me ama, ele curtiu meu story. O cara vendeu um apartamento e pagou as dívidas da empresa dela. A gente se conheceu na França, porque eu morava em Grenoble, né? Voltamos pro Brasil, ele morava em São Paulo e eu em Brasília. Pois ele pegava o carro, se estourava de São Paulo pra Brasília. Ele saía daqui na sexta-feira à noite pra chegar lá no sábado de manhã, pra voltar no domingo de manhã. E o cara deixa de te ver porque o Uber tá no dinâmico. Para. Bom, aí esse boy... Ele pagou parte das dívidas. Ele pagou parte das dívidas e falou: você tá fazendo muita merda. Ele trabalhava numa multinacional. Ele pediu as contas da multinacional aqui em São Paulo. E foi consertar suas merdas. Foi pra Brasília me ensinar a parar de fazer merda. Uau. Literal. Aí ele ficou lá... O projeto da vida dele era você. Não é? O seu era a empresa, o dele era você. Bom, aí ele me ensinou coisas que eu fazia de errado, como que eu administro, o que é um fluxo de caixa. Gente, a gente não aprende nada disso no Na Brasil. faculdade de comunicação, na da moda tem alguma Também coisa? não. Ensinou a gente a ser empregada. A gente já falou disso aqui várias Sim. vezes. Não ensina um básico de administração de uma empresa, porque te formam pra você ser empregado. É isso. Exatamente. E aí, ele, como já tinha experiência, engenheiro elétrico que fala, né? Ele tinha outra cabeça e tal. E ele era formado em marketing também, então ele mudou a maneira como eu vendia, ele visitou uns clientes. Engenheiro formado em marketing. Ele é engenheiro e também tinha marketing. É uma pessoa rara. Pessoa rara. E ele começou a visitar umas agências pra entender o que eu tava fazendo de certo e errado. Ele mudou minha cabeça. Bom... E mudou minha cabeça e me engravidou também. Aí a gente mudou a cabeça e o tamanho do útero. Aí ele falou, bom, acho que agora eu preciso voltar pro meu emprego, né? Porque um filho vai nascer. Um filho vai nascer.
Daí, ele voltou pra São Paulo, voltou pra multinacional que ele trabalhava, imagina como era. Aceitaram ele Opa, de volta? ele é muito querido nessa empresa. Ah, entendi. Ele voltou pra empresa, me trouxe pra cá, e aí a gente começou, agora, as dívidas sanadas. Você trouxe o seu computador, seu software. Exatamente. Eu já tinha ali uma noção do que o cliente queria, eu tinha um software que já respondia um pouco, comecei a vender umas licencinhas aqui, outras ali, e vamos tocar o barco. E explica pra gente, basicamente, o que a sua empresa fazia lá no começo. Ela sempre fez a mesma coisa. Eu montei um mailing de imprensa, que era aquilo que ela explicou. Eu mapeei os jornalistas do Brasil, quais eram os assuntos que ele trata. Ah, esse aqui fala de beleza, aquele ali fala de tecnologia, esse aqui é editor, aquele ali é repórter. Eu fiz esse mapeamento dos jornalistas do Brasil inteiro. E eu associei esses filtros. Então, vamos supor que a sua empresa é uma empresa que vende batom. Aí você vai no mailing, você seleciona os jornalistas de beleza que estão em São Paulo, porque você vai abrir uma loja em São Paulo. E aí, os jornalistas de beleza que estão em São Paulo, você vai construir um release para ele falando sobre a sua nova loja de batom. E o meu software... Aí você vai escrever esse release no meu software, vai escolher esse jornalista, apertar o botão enviar, e eu vou entregar esse release em forma de e-mail na caixa de cada um desses jornalistas. Essencialmente, a empresa sempre fez isso. Tá. O que mudou são as tecnologias envolvidas ao longo dos anos. Bom, e aí a gente tinha ali meia dúzia de clientes que conseguia pagar o básico para a ferramenta funcionar. Eu ainda tinha um calcanhar de Aquiles muito grande porque eu não tinha tecnologia. Eu terceirizava a tecnologia. E aí era assim, vendendo almoço para poder pagar a janta. Porque se você, eu já tinha entendido que eu era empresa de tecnologia, mas eu não sabia programar. E eu precisava de alguém de tecnologia. Até que um dia que eu cruzei com um cara de tecnologia num coworking onde eu trabalhava. E ele era um nerd muito estranho, que hoje é o meu sócio e é o grande transformador da empresa. E ele ficava me procurando, assim, porque ele sabia que eu tinha um software. Ai, posso ver o que você faz? Que não sei o quê. Ele era bem creepy, assim. E aí, teve um dia que minha ferramenta saiu do ar. E eu já tinha ali uns 30 clientes, e os clientes tudo buzinando, me ligando. Eu chorava, com vontade de largar tudo. E aí, ele me passou e me viu super nervosa. Eu falei, ei, você aqui, vem cá. Olha, meu software tá fora do ar, você consegue me ajudar? Ele, vem aqui na minha sala. Aí ele tinha, tipo, não sei quantas telas, esse negócio. Ele encontrou uma fraqueza tecnológica no meu software, ele invadiu o meu servidor. Eu posso invadir? Eu falei, pode, meu filho, invade aí. Em 5 minutos, ele colocou o negócio no ar. Porque a empresa de tecnologia que me atendia tinha me colocado numa fila de atendimento, só ia me atender, sei lá, daqui quantas horas. Isso é um negócio parado. E os clientes gritando, os poucos clientes que pagavam a conta ali daquela pequena operação. E aí ele entrou lá em 5 minutos por um buraco no servidor que ele invadiu com o meu consentimento, né? Nem sei se isso é invasão. E em 5 minutos ele colocou o site no ar de novo. E eu, ufa, respirei. Aí ele foi lá e falou assim, posso continuar mexendo? Eu falei, mexe lá, amiga. Eu já tava, tipo, abandonar tudo. Eu falei, faz o que você quiser. E aí, passou uns 3 dias, eu comecei a mexer no meu software, eu não acreditava na velocidade dele. E como os negócios estavam bons, eu falei, meu irmão, o que é isso aqui? Aí eu fui atrás dele, o que você fez? Ele, você me desculpa, mas é porque... Eu falei, não desculpa não, continua. E aí, quanto você quer pra continuar? Não, a gente nunca falou em dinheiro. Eu falei, continua aí. E ele foi continuando. Aí um dia ele falou assim, você precisa sair desse servidor, ele não tá. Eu falei, tá, e como que nós faz isso? Ele, então vamos pra esse aqui. Aí ele foi assim, a gente nunca sentou, vamos fazer nosso contrato, quanto eu vou ganhar, sabe? É sociedade de alma aqui o negócio. E aí ele foi, e aí a gente pegava as misérias ali, dividia junto, entendeu? O que dava pra pagar. Isso, quanto tempo tinha a sua empresa quando ele surgiu na sua vida? Essa fase que eu conheci o Flávio, isso foi 2011. 2011, então já tinha 3 anos, É. mais ou menos. 3 anos mais ou menos. Outra coisa. 2011 ela já tava no espaço de coworking, tá? Então assim, ela já tá, ela tá aqui, muito mas ela já pra tá, frente, 2050, né? entendeu? Exato, a gente tá muito em 2024, pra frente. ela tá em 2050. Bom, e aí você era uma empresa pequena. uma empresa super pequena. A gente tinha ali a grana de pagar a operação, o servidor e tal. E a gente... E você já mãe nessa época também? Do primeiro. Primeiro. Porque a gente gosta de linkar essas histórias assim, porque mulher normalmente empreende, vai fazendo tudo junto, né? Vai tendo filho, vai empreender. Eu conheci o Flávio, fiz especialização e o filho tudo em 2011. Nossa. Tem os anos que são marcos na nossa vida. Bom, e aí a gente lá conversando, e foi assim, a gente nunca pegou isso num papel. A grana que tinha, dava pra gente rachar uma marmita no almoço, a gente comprava uma marmita, a gente rachava a marmita. Porque, cara, não dava. E ele não podia ficar sem cigarro. Adoro então a gente escolheu. Ou ele fumava,
ou a gente comia, entendeu? Então eu preferia rachar a marmita pra não faltar o cigarro, porque senão ele parava de programar. Simples assim. E aí a gente foi trabalhando, aí um belo dia eu voltei e falei, Flávio, tem uma agência grande que vai fechar com a gente. Ele, qual? É a FSB. Ele, quantos assessores são? Olha isso. Uns 100. Ele, então, a gente não vai sustentar, a gente vai cair. Falei, sério? Ele, sério. Falei, quanto tempo você precisa pra refazer o sistema? Ele, umas 4 semanas. E aí ele refez um sistema inteiro, não foi 4, deve ter dado umas 8, mas deu tudo certo. E aí esse ato de refazer o software trouxe muitas vantagens. Tudo que a gente entendia que o mercado não tinha ainda, a gente aproveitou que a gente refez e colocou. E aí o negócio bombou. Porque é o seguinte, o poder da palavra, né? Aí você gostou, que contou pra não sei quem, que contou pra não sei quem, que contou pra não sei quem. Boca a boca que fez um post no Instagram. E só pra localizar, a FSB hoje é a maior agência de comunicação que a gente tem no Eles no tinham país. 100 assessores em 2012, sei lá, final de 2011, 2012. Hoje eles têm 500, né? 500, 600 assessores. Não, e tinha uma dinâmica nas agências que era assim, tinha 3 logins, 100 assessores. Eu mudei isso. Então. Era no seu Nessa concorrente. época? Era no seu concorrente que virou seu sócio. A gente tinha 3, acho que eu tô exagerando, acho que deviam ser uns 5, 6 no máximo. E aí tinha aquela coisa de você chegar mais cedo pra gerar o seu mailing. Que esse que eu acessava não tinha ferramenta de disparo. Eu fico pensando no desespero se a ferramenta de disparo estivesse. Sim. Você com 6 logins pra 6 pessoas usarem e você não conseguia entrar lá e pegar o seu mailing, assim. Era uma loucura. Uma das coisas que eu percebi nessa época é que não era uma questão de fazer disparo de e-mail, entendeu? Você não queria o seu mailing poder fazer disparo de e-mail. Você precisava consultar o jornalista. Porque a comunicação, ela precisava ser estratégica no sentido de que você não vai mandar pra 500, você vai falar com o fulano que você vai fazer a exclusiva. Então, eu quebrei... Às vezes você precisa só do resultado, você eu precisa sei. do atacado. Mas eu já estava Eu não vou mentir pra vocês aqui, às vezes você precisa, assim, de 500 links. Mas eu já estava trazendo pro mercado essa questão de que a ferramenta, ela atualiza muito rápido. Então, o seu Excel, você tirou, ele já vai estar apodrecendo, exatamente. Então, você precisava ter acesso direto à ferramenta para você adquirir em tempo real. Eu tinha que atualizar o e-mail em tempo real. E você tinha que obter em tempo real os contatos que você precisava para fazer um trabalho personalizado. Então, vamos lá. Você era uma empresa pequena, tinha essa noção, já fazia mailing e já disparava de lá de dentro. Exatamente. Atualizava o tempo todo, não era aquela coisa da atualização uma vez por semana. Não. Só que você era uma empresa pequena e a gigante do mercado estava muito atrás de você. Mas ela ainda tinha carteira de cliente. Não, calma. Era a gigante do mercado, era quem tinha todos os clientes, seus contatos, conhecia todas as pessoas, blá, 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 blá. Tinha um exército de pessoa de call center que ficava ligando para as redações, mas não atualizava tão rápido, você não tinha toda essa estrutura. E tinha um gigante lá na frente que você olhava e falava assim, putz, eu faço muito melhor que esse cara. Era o Max Press. Isso. E aí, que horas que você viu que tinha jogo pra se juntar com eles? Isso foi muito lá na frente. Foi quando... Porque acho que como a gente surgiu pequeno e foi cliente a cliente, eu acho que quando não só a Max, mas os outros players do mercado perceberam, eu já tinha feito tipo assim, sabe quando você mina a base da pessoa? Porque uma coisa é você chegar com muita propaganda, papapá. Então você já faz uma alarde, né? Exatamente. Outra coisa é quando você vai passinho a passinho, e aí você aprende com o processo, e aí o negócio fica tão sólido que é impossível voltar atrás. E esse é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Eu não gosto de chegar um projeto novo e eu vou meter grana e vou falar e vou querendo lá. Não, eu vou experimentando e vou crescendo. De repente ele é um negócio tão estruturado que é impossível voltar atrás, entendeu? E foi assim que aconteceu na tijolinho por tijolinho, na casa da Impress. Exatamente. Teve igual. O dia que foi marcante na nossa vida foi 2015. A gente já, se mantinha legal. Eu tinha saído do coworking, já tinha uma salinha só nossa, o que é muito bom, porque barulho... Tinha uma marmita pra cada um? Tinha! Tinha uma marmita pra cada um. Podia tomar refrigerante junto com o almoço. Sabe, aquelas coisas, né? Coisa de... Você dá pequenos luxos. E aí alguém fez um post no Facebook falando assim, gente, olha, não é propaganda, eles nunca me pagaram nada, mas essa ferramenta tá mudando a minha vida, e se tornou na nossa empresa. Naquele mês, eu fiz 80 contratos. Entendeu? Eu devia ter, sei lá, uns 50. Mandou um vinho pra essa pessoa?
Manda pro professor e Tá bom, vou começar a fazer não, eu tenho que sair agradecendo na vida. Eu não bebo, mas o povo bebe. Gente, mas que loucura. E o acaso não existe, né? Porque olha os passinhos que ela foi dando, né? Encontrar o sócio. Não, de 2008 pra 2015. A pessoa da tecnologia. Não, leva tempo, muito trabalho, mas foram algumas viradas importantes, né? pra você. Por isso que a nossa pressa, às vezes, torna... A gente cria uma antipatia com o que a gente tá fazendo. Porque se torna tudo tão desgastante que você fala, não quero nem ver esse negócio dar certo, entendeu? Ou quando ele dá certo, você fala, tá, ok, me livrei disso. E esse é o pior sentimento que você pode ter para um empreendedor. E é por isso que eu falo, sai da panela de pressão. O tempo é seu, as coisas vão dar certo, mas você tem que ser o senhor do seu tempo, entendeu? Bom, aí a gente fechou esses 80 contratos e aí o negócio foi a gente sempre foi muito consciente, e aí foi algo que eu aprendi quando eu dei um mau passo lá na frente, financeiramente falando, que essa jornada toda, depois que meu então namorado pagou as dívidas e tal, eu sempre aprendi a primeiro ter o dinheiro para depois investir. Primeiro ter o dinheiro para depois investir. E quando você não tem dinheiro, você tem que ter inteligência. Então, por exemplo, como que eu vou fazer um mailing? Eu tinha 2 pessoas para montar um mailing. Como que eu vou fazer um mailing? Cara, meu sócio desenvolveu um robozinho que ele conseguia mapear os veículos para mim. Aí a gente botou essas 2 pessoas, em vez delas ligarem para as redações, eu comecei a começar a ligar para as prefeituras. Porque eu queria ter o mailing regional mais capilarizado do Brasil. E que a prefeitura perguntava, qual é o jornal da sociedade? Exatamente. Tá. Qual é a rádio? Porque não é fácil você achar isso. Isso, e eu tô falando isso uns anos atrás, onde a internet, as pessoas não estavam na internet, entendeu? Elas estavam entrando na internet. E eu sempre acreditei no jornalismo regional. Eu acho que o poder do regional é um negócio que a gente não consegue entender ainda. A gente fica muito eixo. São Paulo, Brasília, Rio. E a gente não entende o poder que tem o regional. Então eu falei, eu quero ter o mailing mais capilarizado em termos de mídia regional. E aí tu ligava nas prefeituras e às vezes as prefeituras já me entregavam até o celular dos jornalistas. Era uma bênção. E aí foi assim... Então assim, eu tive que encontrar maneiras de fazer as coisas porque eu não tinha 15 pessoas trabalhando. Criatividade. Exatamente. E aí uma coisa... E tudo que a gente ganhava, a gente ia reinvestindo. A gente começou a ter salário, eu e o Flávio, assim, salário nosso tinha... Porque foi uma coisa que é subsistência, né? Pagar a marmita, pagar o cigarro dele, no caso. Nunca consegui fazer ele parar de fumar, não tô incentivando ninguém a isso, mas não consigo fazer ele parar de fumar. Ter a subsistência, mas assim, salário, vamos investir na gente mesmo. Eu acho que isso começou em 2018. Nós estamos aqui em 2018, quando a gente começou a ter salário nosso. 10 anos. 10 anos pra gente ter salário nosso. Entendeu? Até então, a gente pagava as nossas contas de subsistência. Basicão. Fralda da criança. E eu sei que, assim, é uma situação de conforto pra mim falar isso, porque eu tinha o meu marido que trabalhava na multinacional que podia pagar as contas de casa. Nem todo mundo tem essa sorte de poder empreender sabendo que você tem o mínimo pra viver, porque você tem um parceiro que tá te ajudando. Entendeu? Exato. Mas mesmo assim, não é fácil. O tempo inteiro você se olha no espelho, você se diminui, porque fala, porra, você tá trabalhando pra o quê? Então, esperta, tão inteligente. Quando vai chegar? O que você tá fazendo aqui? Eu já passei finais de semana, e aí eu lembro que foi clássico que meu marido foi pra um casamento de um colega dele do trabalho. Eu falei, cara, eu não vou, porque vai entrar um cliente novo na segunda-feira, e eu preciso ter mais contato no mailing. E eu passei lá e ele foi sozinho e eu chorando naquele momento. Que merda eu tô fazendo da minha vida? Você já chegou a questionar tipo se assim, você tava eu falo inglês, eu falo francês, eu estudei tenho pós-especialização, estudei numa faculdade pública. O que eu tô fazendo aqui, gente? Sem ganhar dinheiro, entendeu? Então, é muito comum o empreendedor se sabotar e abandonar antes. E eu não julgo se ele abandonar antes, entendeu? Porque não é uma carga fácil. Como eu te falei, assim, meu lugar de fala é um lugar de fala privilegiado, porque eu tive suporte familiar. Mas se você não tem suporte familiar e se você não consegue dar esse passo, você não tem que se sentir culpado se você desistir também. Bom, mas e aí? Que horas você comprou o seu concorrente grande? Quero que você conte essa história. Então, mas aí é o seguinte, aí eu já ganhei salário e já saí comprando, né? Não, aí foi 2018, como eu te falei, que a gente deu... Entre 17 e 18 foram muito saltos. E nesse momento eu já devia ter na carteira uns 350 contratos regulares, entendeu? E aí, louca.
Mal ganhei meu primeiro salário, já quero o quê? Quero ir para os Estados Unidos, quero expandir. A cabeça da gente não funciona muito bem, né? E aí foi quando o consultor me deu várias dicas de gestão, várias dicas Lá nos Estados Unidos. Exato. Ele falou muito sobre posicionamento, sobre imagem, porque eu era muito offline. Assim, eu não fazia propaganda da empresa. Quase um fantasma. Quase um Ninguém fantasma. te via, só sabia que você existia. A empresa existia porque o software era tão bom que as pessoas levavam uns pro outro. Você trocava de agência, você falava, não, contrata aquele, pelo amor de Deus. E a pessoa fazia ali, batia, era meus advogados, né? Batia martelo até o negócio fechar. Era assim. E aí ele me criticou bastante, você tem que se expor. Mas por que eu não me expunha? Porque eu tinha aquela síndrome do impostor. Cara, mas eu não ganho nem salário, como que eu vou me expor? Quem sou eu pra falar alguma coisa, entendeu? Eu nunca me vi nessa situação de você venceu. Porque eu nem dividi as contas da casa com meu marido. Eu não tinha esse lugar de fala. E isso vai sabotando a gente. A gente. E aí ele falou, não, você tem que parar com isso. Você precisa se posicionar. Você precisa apresentar a sua empresa. Você precisa apresentar as vantagens da sua empresa. Você consegue só ver o que tem a melhorar. Mas e o que já foi conquistado? Você precisa melhorar esse posicionamento de marketing. E aí eu voltei e fiz tudo isso. Uma dúvida, isso foi algum tipo de consultor que você foi procurar lá? Ou você já foi procurando uma empresa? Não, foi tipo um Sebrae que tem lá. Porque assim, eu tenho uma fascinação com Chicago. E aí eu procurei tipo um Sebrae que tem lá. Você paga um valor simbólico para ter consultoria, porque os consultores, eles são ex-empresários que dedicam parte do tempo deles para levantar novos empreendimentos. Aí você foi lá, tomou uma chapuletada do Sebrae. Falar, não vai expandir não, amor. Fica lá mesmo onde você tá. Aí eles dedicam... Aí eu fiz 2 visitas com eles, mas boa parte das nossas conversas foram online. E aí eu passava plano de negócio para eles, eu mostrava o que era a ferramenta. Ele ficou... Eu queria tanto que ele abrisse as portas dos Estados Unidos pra mim, mas ele ficou tão focado na minha atuação aqui, porque eu acho que na primeira conversa ele já tinha na cabeça que ele não ia me ajudar a internacionalizar. Ele ia me dar dicas pra me fortalecer aqui dentro. E ele foi um anjo, ele falou certinho tudo que eu tinha que fazer, exatamente. Eu não estava pronta no Brasil e eu ia dar um mau passo lá fora. Eu ia voltar lá pra 2006, onde eu me enchi de dívida, eu acho que meu marido não ia ter outro imóvel. Nossa, mas ele... Que eu saiba, ele não ia ter outro imóvel. Mas ele tem dívidas, um apartamento em Chicago, porque aí você ganhou em dólar, né? E aí você voltou... Não, ele falou, liga pro dono da Max Press, ele já não te chamou pra conversar? Já tinha chamado pra conversar, né? Já, e eu deixei ele perdido. Exatamente. Vou lá. Falei, tá bom, vou ligar. Liguei lá de Chicago, falei, tô voltando, vamos conversar? Vamos. E aí foi tudo muito rápido. Eu voltei, eu chamei ele pra conversar em outubro. Em dezembro a gente já tinha tudo acertado da fusão. E em fevereiro a gente anunciou pro mercado. E aí alguém comprou quem ou foi 50-50? Não, foi 50-50. Ela falou de Chicago, eu já tô até mandando em inglês. Foi 50-50? Foi 50-50. Entendi. Então só juntar as escovas de dente. Exatamente. Juntamos pano de bunda, exatamente. Exatamente. E aí foi embora. E aí o negócio evoluiu. E assim, e foi um momento muito oportuno por 2 motivos. Primeiro, LGPD, então a gente tinha que mudar totalmente a cultura do mercado. Vamos acabar com o mailing Excel não existe mais. O mailing está todo dentro do software, porque o contato do jornalista não pertence ao IMAX, não pertence ao assessor de imprensa, o contato do jornalista pertence, atenção, ao jornalista. E ele tem que ter o direito de moderar se ele quer ou não estar em listas de contatos. Como funciona isso na prática? Essa LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que surgiu. Como que isso impactou o seu negócio? Como essa questão do jornalista liberar ou não esses dados funciona na prática? Pode falar. Não, o que acontecia antes era assim, vamos supor, eu não tava em agência. Eu tava freelando. Fechava um job, ligava pra alguém que tava em agência e falava assim, olha, fechei um job de cultura, só São Paulo, manda um mailing pra mim. A pessoa entrava, exportava no Excel, me mandava, e aí Uma penca de contato. Penca de contato, mas assim, era chato. Eu imaginava que eles perdiam dinheiro porque eu tava usando e não paguei nada por aquilo ali. Tá certo que ficava velho, era perecível, mas pra quem não tinha nada... E outra, pra você acessar, pra você pagar a agência, pra ter o serviço, era muito caro na época. Era muito caro. Então, era inviável você pagar e existia desse contrabando. Mas aí o cara falava assim... aí os jornalistas não sabiam da onde que estavam pegando o telefone dele, era um caos. Exatamente. A questão é essa. O contato, ele não é porque eu tenho contato na base que ele me pertence. Ele pertence ao jornalista. Ele me deu uma concessão para fazer uma salvaguarda daquele dado. E foi exatamente isso que mudou em 2019. Já que a gente tinha que fazer um software novo, a gente tinha que já alinhar ele com a LGPD. Então, a gente refez o banco de dados e a gente foi para jornalista por jornalista,
por mais que ele estava no mailing, ele tinha que receber um link, ele tinha que clicar naquele link, aquele link ficou documentado num servidor como um opt-in, um consentimento dele. Ele pode moderar esse consentimento, tipo assim, agora eu não quero mais receber, ou eu não quero mais receber da empresa A, B ou C. Então, ele tem uma interface para ele administrar quem está olhando os dados dele. E a gente tem uma responsabilidade intermediária nisso. Por exemplo, se o cara me falou que ele é de política e ele ficar recebendo release de batom, eu sou diretamente responsável por isso. Então, a ferramenta cria um papel de educador. Eu tenho que ir lá bater na porta da assessoria de imprensa e falar, querido, esse jornalista é de política, não pode mandar batom pra ele, tá? E aí, se ele reincide naquilo, você tem que suspender o acesso do assessor de imprensa. Então, a gente funciona meio que com uma babá dos assessores de imprensa para, na medida do possível... No bom sentido. Para, na medida do possível, o jornalista receber o que é apropriado. Ah. E esse é o grande debate de 2024, porque os jornalistas sentem que não recebem o que é apropriado e o assessor de imprensa meio que não entende por que não é apropriado. Porque o cliente dele quer tanto. Então, a gente está tentando criar um debate, e é algo que está muito acalorado no mercado, que é fazer essas duas partes se entenderem novamente. Tem o interesse do cliente, que nem sempre é notícia. Tem o trabalho do assessor de imprensa. E tem o objetivo do jornalista, que é aumentar a audiência do veículo dele. E desculpa a minha ignorância, mas uma vez que tem esses filtros lá dentro das linhas editoriais de cada jornalista, por que acontece de fugir tanto? Acontece, você vai fazer um evento em Itapeva de Minas. O número de jornalistas que tem lá é minúsculo. Você só filtra Itapeva de Minas, manda e vai com Deus. Porque você tem que emplacar lá. Tô dando os exemplos de Itapeva. Nada contra Itapeva de Minas. Tô falando que é uma cidade que é da região de extrema, menor que extrema ainda. E geralmente cidade muito pequena, se me corrija se eu estiver errada, os veículos são tão pequenos que eles cobrem tudo. Entendi. Então, às vezes, vamos supor, um batom não, mas vamos supor que você tá vendendo, sei lá, um absorvente. Entra em saúde feminina. E o cara é focado em saúde, posto de saúde. Não tem ainda esse nível de detalhe. Dentro da editoria de saúde, o que te interessa? É saúde pública? É produto para saúde? É tratamento de saúde? É saúde da mulher? Por exemplo, quando eu fazia o caderno feminino do Metro News, eu tava lá em saúde. Mas eu só me interessava por pautas de saúde da mulher. Por exemplo, eu recebia pauta de exame de próstata. Não tinha nada a ver. E aí o jornalista, ele tem uma parte do dia dele que é basicamente só deletar release, que não tem nada a ver. Enche o saco quando você tá em redação. Mas eu entendo o pobre do assessor também. Ainda quando você tá próximo do assunto... Pobre não, que ganha muito melhor que o pobre, tá? Pobre, tô aqui exagerando. Ainda quando você tá próximo do assunto do jornalista, a questão é você entender o que é notícia, entendeu? Porque você concorda comigo que o assessor de imprensa, ele vai sempre dar o cliente dele como um enorme protagonista. Só que o jornalista tá pensando da seguinte forma: será que isso interessa para quem acessa o meu site diariamente? Exatamente. O grande conflito hoje é fazer esses dois interesses coincidirem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você começou, até a década de 2010, a gente tinha uma concentração, grandes redações. Muitas redações. Sim. E hoje, cada vez mais, as redações são muito menores. Depende cada vez mais de release para a pessoa dar conta de tudo que tem para fazer. E, ao mesmo tempo, surgiram vários pequenos veículos. Vários pequenos portais. Um monte de podcast aqui. Então, assim, você sai de um ambiente que o que importava era você acessar a Editora Abril, para, de repente, você precisar estar em um podcast que é estratégico para o seu cliente. Sim. Como que é isso para vocês? Para atualização do mailing? Exato. Olha, a gente tenta trabalhar a atualização do mailing da seguinte forma: a Folha de São Paulo não é mais importante que a Folha de Pindamonhangaba, entendeu? Existe um ciclo, um processo de atualização do mailing que trata todos os veículos como igual, todos os jornalistas como igual. Porque essa coisa do Tier 1, do Tier 2... É outra, digamos assim, lenda urbana que a gente tem que quebrar no nosso mercado. Parênteses. Tier 1, os veículos mais importantes. Tier 1. Tier 2. Então, vamos lá. Tier 1, Folha de São Paulo. Não tem nem mais o agora, né? Não. Quando tinha o agora. Tier 2. Tier 3, Gazeta da Zona Norte. Então, os veículos, eles eram classificados. E até nos relatórios que a gente fazia, tinha lá, esse mês a gente fez 500 resultados, mas é todo mundo Tier 3. Precisa ter pelo menos um Tier 1.
Globo, Folha, Estadão. Exato. Lá em Brasília, Correio Brasiliense. Correio, Metrópolis. Então pensa no veículo que todo mundo vê. E o que Exatamente. aconteceu? Os jornalistas foram saindo, eles viram que dava pra montar um site, não brigaram com a tecnologia, né? Não. Dialogaram com a tecnologia, Sim. montaram blogs, e aí assim, às vezes um veículo pequeno, com um servidor pequeno, mas o jornalista é master influente na cidade ou na região dele. Exatamente. Ele tem um público que não tá pagando pra acessar as notícias da Folha de São Paulo. Então acho que é por isso que é todo mundo importante. Exatamente. Na prática é importante porque eu nunca sei qual que vai ser o seu objetivo como assessor de imprensa, Tá. que provavelmente é completamente diferente do objetivo dela se ela for assessor de imprensa. E aí, como eu tava falando, a questão de quebrar essa lenda urbana dos tiers, né? Porque o que ficou estigmatizado? Os maiores veículos são o tier 1. Só que qual é o objetivo do seu cliente? Entendeu? Às vezes, sair na Folha de São Paulo é legal, puta, muito legal. Mas o seu cliente abriu uma distribuidora, uma revendedora lá em Salvador. Vai dialogar? Vai... Então, nesse momento, o Tier 1 virou um veículo lá de Salvador e não a Folha de São Paulo. Então, essa coisa do Tier, ele era um negócio que ele tinha que ser mais... Ele levava em número... Se a gente trouxer isso pro âmbito de rede social hoje, fazendo um paralelo aqui, né? Hoje, a gente falando aquela coisa de quem olha número muito grande de um influenciador, por exemplo, tem milhões de seguidores. A Virgínia é Tier 1. Ele tem um alcance, né? Então vamos falar que é meio que de tirar... Tem um alcance nacional muito grande, até internacional. Mas se você quer vender, de repente, um micro-influenciador, Exatamente. ele é mais nichado, ele vai Exatamente. vender melhor o seu produto. Exatamente. Então, eu não posso tratar a Folha de São Paulo diferente do Diário de Pindamonhangaba, porque se a fábrica do seu cliente é em Pindamonhangaba, sair lá vai ser extremamente mais importante, entendeu? Para quem tá fazendo mailing, eu só tenho uma missão na vida, entregar um mailing atualizado. Entendeu? Os telefones, celular, ainda mais agora que as mídias estão... ainda mais agora que as mídias estão descentralizadas, trabalham em home office, não existe mais telefone na redação. Então, eu preciso convencer o jornalista de que o IMAX é uma empresa que ele pode confiar o número de celular dele. E aí, por outro lado, o que eu tenho que fazer? Convencer meu cliente que ele não pode abusar desse dado. Porque, de novo, o dado é do jornalista. Você não obteve esse dado. Você não... Puta, sou espertão, tenho um dado aqui. Não. Você tem que usar aquilo com muita propriedade. Porque senão ele vai pedir pra tirar. E eu vou tirar. Hoje a gente tem na plataforma 45% dos jornalistas que tem na plataforma tem o celular deles. Só que não é o celular de trabalho deles, é o celular da vida deles. E aí o trabalho de evangelização na empresa é assessor de imprensa, use esse número com sabedoria. Oi, recebeu meu release? Ou não? Invasivo, manda release, manda... né? Não, exatamente. Ele é mega estratégico pra você. Você não vai fazer follow-up pelo WhatsApp. Você vai falar com aquele jornalista que é mega estratégico pra você. Entendeu? Já fiz follow por WhatsApp. Não faça. Mas é muito melhor do que fazer pelo telefone. Sim, mas não faça nenhum follow. Não, já fiz. Não, eu como repórter odiava receber ligação de follow. Agora, eu como assessora, eu entendo que tem horas que você tem que entregar o WhatsApp para aquele cliente porque você quer manter aquele cliente na casa. Sim. E às vezes você vai e fala, porque aquele jornalista é muito estratégico, você vai e... Não faz sentido. E faz o follow. É muito chato você ficar mandando uma mensagem pra uma pessoa que você sabe que provavelmente não vai te responder. Mas tem horas e situações que Mas você fala tá assim... o cliente pressionando ali. Cara, se não sai nada desse cliente, tchau. Você vai fazer follow, desculpa. A gente Tá precisa o seu pagar na as reta, contas. o seu Ou tá Sem na- dúvida, eu precisa entendo. dialogar com o meu financeiro, Dialogar com entendeu? a financeira, A exatamente. gente já tá no finalzinho Claro. da entrevista. Vamos fazer a derradeira, Ari? Faz isso aí. Tem uma pergunta que a gente faz pra todas as nossas entrevistadas. Não, eu queria aproveitar pra falar que o papo tá uma delícia. Agora que eu comecei a entender... Tadinha O negócio, da Ari, vocês ela querem vai parar a embora. conversa. Não, tem uma outra que tava no roteiro. Em algum momento você sentiu uma barreira extra por você ser mulher nesse mercado? Porque assim, quem carrega o piano na comunicação são as mulheres. Sim. Quem brilha são os homens. Quem tá nas posições... Né, tem muito homem... gente, vamos falar a verdade. Entra numa agência de assessoria. Você vai ver quantas mulheres estão ali. Aí você vai mamar meia dúzia de homens. A hora que você vê, eles são todos chefes. Eu tô mentindo? Não. Então, você se sentiu essa barreira por ser mulher em algum momento? Senti. Era muito comum, até antes de eu ser um pouco conhecida, assim, no mercado, que eu mandava, às vezes, um e-mail pra poder marcar uma reunião e as pessoas respondiam assim, Fernando, será um prazer te receber. Porque não tem como CEO Nem ser mulher, imaginavam ser entendeu? uma mulher. São aquelas hidden bias que todo mundo sabe, aqueles conceitos ou preconceitos escondidos que ninguém faz por mal, ele só tá ali.
Sim. Então ele recebia um e-mail, eu sei quem é a empresa, eu preciso desse serviço. Fernando, será um prazer te receber. Ou eu já cheguei também em agência, tô ali na sala de espera esperando, e aí vem a pessoa me receber. Oi, cadê o Fernando? Não vem? Eu falo, não conheço o Fernando, mas a Fernanda tá aqui. Não fiz a transição de gênero ainda, né? Então tá te falando. Então, esse tipo de coisa, assim, acontece, acho que com todo mundo que é mulher, que empreende. E é o seguinte, isso não pode se rebaixar por isso, entendeu? Você tem que exatamente ir adiante. Isso você depois comenta, talvez você joga até uma certa ironia, a pessoa fica ali, tipo, esse cara, o Fernando não vem? Cara, não tem Fernando, eu sou a Fernanda CEO da Imex. Entendeu? E aí a pessoa fica constrangida, talvez ela vai prestar mais atenção da próxima. Você não pode se pegar por aquilo. Aí eu vou brigar com o cara porque ele me chamou de Fernando no e-mail. Deixa ele, cara. Eu tô aqui, tô feliz, tô seguindo a minha jornada. E na hora certa, com muita educação e elegância, se houver essa oportunidade, você corrige, né? Eu já fiz umas 2 ou 3 correções e as pessoas ficaram bastante sem graça depois. Puta, me desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. Agora, o que mais eu sinto dentro de uma sala de reunião como é fácil as pessoas quererem te calar, te cortar, né? E aí eu falo pra toda mulher, empreendedora ou não, coordenadora, gente, tenha um baita atrevimento na ponta do nariz, não se deixa cortar. Se foi cortado, retoma a fala de novo, começa de novo e insiste em se fazer ser ouvida. Porque aí eu acho que é algo que cabe não só a quem tá na liderança, mas a quem é o funcionário, a quem tá na coordenação. É muito comum. E não é culpa de nenhum homem. Ele não faz aquilo propositalmente. Ele não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou silenciar uma mulher. É pior, ele acha que é normal. Ele acha que é normal. E ele só vai perceber que não é normal quando você, de forma muito elegante, se recompor e retomar sua fala e não parar de falar e ser bastante atrevida até você concluir seu raciocínio. Se você estiver certa, não arreda o pé. Muito bom. Podia passar sem essa? Podia. Mas ela foi elegante. Ela foi elegante. Foi elegante. Aí é que tá, eu não sou uma pessoa elegante. Eu não sou do clube das mulheres elegantes. Pra fechar, então, vou fazer mais uma, aproveitando que ainda dá um tempinho rápido. Sobre inovação, que a sua empresa trabalha basicamente com inovação. Então, tem algo assim que você tem identificado no mercado, algo que vocês tenham em vista, que você possa compartilhar com a gente, que vocês estão trazendo de novo? Tem, assim, a gente chegou num ponto com a Imex que ele é uma ferramenta reconhecida. As pessoas sabem da importância e do valor que a gente tem. E eu tô muito, assim, angustiada com o mercado de jornalismo como ele está. Então, desde o começo do ano, eu tenho um projeto que tô tocando e a gente vai soltar esse projeto agora nos próximos dias, que é o Mais pelo Jornalismo. É uma iniciativa que o Imex está fazendo, onde a gente vai oferecer para os veículos de comunicação, especialmente os regionais e os jornalistas independentes, toda a estrutura de tecnologia de forma gratuita. O que isso quer dizer? Servidor de hospedagem, cibersegurança, SEO, o layout do portal, o e-mail com arroba do veículo, toda a questão do suporte, é tudo gratuito. Eu quero que o veículo de comunicação, que o portal das cidades, que os jornalistas independentes que têm um projeto na web, possam hospedar o projeto deles dentro da iniciativa do Imex, que chama-se Mais pelo Jornalismo, de forma gratuita, e toquem o conteúdo. Deixa que a gente cuida da cibersegurança, deixa que a gente cuida da tecnologia, não vai gastar dinheiro com servidor, com local web, não vai gastar dinheiro com Amazon, essas coisas. A gente vai hospedar para você e a gente vai te apoiar no que for possível para você ganhar cada vez mais audiência. SEO, Analytics, tudo que for possível para você, a parte de tecnologia, você não ter que se preocupar. A pior coisa que existe é ver um portal de notícias ser invadido por um vírus. Aí você clicou na home e de repente você clica no link, pá, caiu num vírus, entendeu? Eu quero que isso acabe, porque se os portais de notícias estiverem bem estabelecidos de forma tecnológica, eles vão conseguir mais patrocinador, eles vão conseguir mais audiência e o jornalismo vai frutificar mais. O jornalismo frutificando mais, a gente tem uma assessoria de imprensa mais forte, a gente tem vozes mais plurais, a gente tem uma democracia mais forte, a gente combate fake news, a gente combate deserto de notícias. Então, ele é uma iniciativa. Igual meu sócio fala assim, que a gente só vai ficar mais pobre com Mais pelo Jornalismo, né? Porque é um investimento e tanto. Imagina, a gente tá montando estrutura para receber até 100 milhões de page views por mês. Na média, a gente quer hospedar em torno de 1.000 portais de notícia. Regionais e profissionais independentes. Tá. A gente vai começar a falar
com mais propriedade sobre isso a partir de novembro. Que é quando o episódio vai ao ar. Então, notícia em primeira mão. Pois é, agora a gente precisa encerrar, infelizmente. Muito obrigada, gente. Vou fazer a pergunta que a gente faz, então, pra todas as meu Deus, nossas tem pergunta? Eu retiro muito obrigada. São duas rapidinhas, é bem simples. São bem simples. A primeira é: qual é o seu antagonista? Você, Fernanda, protagonista da sua história, empreendedora de sucesso. Todo protagonista tem o seu vilão. Qual é o vilão da Fernanda? Tem entrevistada que fala que é a gestão do tempo, a procrastinação. Falta de diálogo com o financeiro. Mas quem não tem esse antagonista, né? Quem eu falo? Problema de dialogar com o financeiro na vida profissional, na vida pessoal, cartão de crédito ali, tá o tempo Esse inteiro. É o antagonista. Quem é meu maior antagonista? Eu acho que é a minha ansiedade. Putz, é dose. Né? Todo mundo hoje em dia carrega uma dose de ansiedade grande, mas é porque eu olho para as coisas que a gente faz e eu nunca me sinto satisfeita, sabe? E isso é algo que precisa mudar. A gente precisa viver de pequenas vitórias, né? Tem que ser. Então, você lançou, por exemplo, eu lancei o Mais pelo Jornalismo e eu já me sinto frustrada porque eu ainda não coloquei um colunista de ponta para participar de todos os veículos para poder aumentar. Você tá sempre frustrado. E as pessoas, elas não conseguem perceber isso, porque você já entregou um negócio bacana pra caramba, mas você sabe aonde você pode chegar. E aí você tá sempre trabalhando naquele limiar que você ainda não entregou. Administrar isso é muito difícil. Quando eu falo para as pessoas sair da panela de pressão, é porque é uma das técnicas que eu uso para poder administrar isso. Vai dar certo, você vai chegar lá. E esse episódio aqui hoje foi muito importante, porque fazia muito tempo que eu não revisitava a minha história. Tanto é que o timetable, assim, o cronograma das coisas não estava muito claro na minha cabeça. E assim, foi uma dose de alívio pra mim, porque como eu estou com muitos projetos, eu tô sempre naquele limiar do o que eu ainda não entreguei. Mas quando a gente viu que a gente já entregou, dá um alívio. Você fala, porra, dá certo. Só esperar que vai dar certo, entendeu? E o que você pontuou também lá no começo do episódio sobre o empreendedor ter que colocar datas, acho que é super importante. É só pra viajar, de resto não é só a data de viajar, mas de repente, tipo, aonde eu quero chegar? Uma vez eu fiz esse exercício e deu muito certo. Depois de um tempo você vai olhar aquilo que você escreveu e às vezes você já conquistou e nem se deu conta. Não, eu falo datas para sonhos, porque a gente tá sempre trabalhando tanto que os sonhos vão ficando de lado. Então você tem que colocar a data para realizar teu sonho. E qual foi o seu plot twist naquele momento que você deu uma virada de chave? Foi entrar na UNB, foi ir pra França, foi conhecer esse boy que vendeu o apartamento? Foi encontrar o sócio nerd do coworking? Eu acho que eu sou tão abençoada que eu não conseguiria eleger mas eu acho que muita gente define a carreira profissional na época da faculdade, né? Eu tive 2 momentos na minha vida que foram bem antes da faculdade, que eu acho que... 3, na verdade, que eu acho que determinaram muito o que eu ia fazer. O primeiro deles, eu tava, tipo, na 5ª série, e eu tive uma professora de geografia que ela obrigava a gente a assistir o Jornal Nacional, e na aula seguinte dela, ela perguntava, o que passou no Jornal Nacional de ontem? E você tinha que falar, passou sobre o Mercosul. Eu falei, what the fuck é Mercosul, né? Tipo, não sei, gente, eu tô na 5ª série. E sobre macroeconomia. Então você começa a entender sobre coisas. E aquilo foi muito marcante porque me instigou a ler, a aprender, a sair ali de uma infância onde eu não preciso saber de nada e começar a me perguntar sobre as coisas. Eu acho que esse marco foi muito importante porque eu me considero autodidata em várias coisas. Ler sozinha, estudar sozinha. E isso, eu lembro que isso foi o que foi a partir dessa aula que eu fui adiante. Depois, no 3º ano, matemática. Eu tive um grupo de professores encantadores na matemática e por muitos momentos eu flertei com a engenharia. Porque o raciocínio lógico é um negócio que abre tantas portas. Eu não consigo escrever um texto se eu não tiver... É quase uma fórmula matemática na minha cabeça, o raciocínio lógico. Te evita cair na polarização, te evita você tá sempre se perguntando as coisas, você não começa a acreditar em coisas bestas, em fake news, essas coisas, porque é o raciocínio lógico. E acho que isso falta muito na nossa geração, né? A lógica liberta. Exatamente. E pra finalizar, bem rapidinho, vou pedir pra você deixar um recado pras nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Mas um recado geral assim? Geral, pra você quiser falar sobre empreendedorismo, são pra empreendedoras, são elas que vão te ver. Então, o recado é pra elas. Dialoga com o financeiro. Tá ótimo. Quer falar mais? Não, mas essa parte financeira, ela é muito importante. As pessoas, elas romantizam muito o empreendedorismo como se fosse uma jornada linda, como se fosse... Não, é uma jornada cheia de atropelos, de tropeços. Ela nunca vai dar certo de primeira.
Ela nunca vai dar certo de segunda, ela vai dar certo lá pra 10ª e tá tudo bem. E é por isso que a gente tem que falar sempre da importância de realmente dialogar com o financeiro. A parte que eu contei aqui da minha história, que foram as partes que eu fiz dívidas, elas me colocaram num risco de saúde, num risco psicológico e num risco de ver o meu sonho se realizar muito grande. Por sorte, eu tive pessoas que me ampararam. Mas não é brincadeira. Quando a gente for fazer um plano de negócios, quando a gente for começar a fazer uma empresa, for empreender, dialoga mesmo com o financeiro. E vê quais passos que você pode dar e não se coloca na panela de pressão. Se não dá para dar todos os passos de uma vez, dá o que é possível, usa a inteligência para complementar e um dia de cada vez, um mês de cada vez, não se coloca essa pressão, porque vai dar certo. É isso. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada. Como te acham nas redes sociais? Bom, eu uso muito o LinkedIn, que é só jogar Fernanda Lara no LinkedIn. Eu não uso o Instagram. Porque é uma das coisas que eu administrei por causa das minhas... Da ansiedade. Então, fechou. Mas o LinkedIn, eu amo o LinkedIn, tô Tá lá sempre super lá. Perfeito, ativa. tá Tá bom, ativa. obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi maravilhoso, muito inspirador. Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa, com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria empresarial, produção audiovisual e consultoria empresarial. Então tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. Tem também assessoria de imprensa, é muito bom destacar neste episódio. É verdade, específico. exatamente. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, é a nossa principal rede social. Lá a gente abre caixinha de perguntas, as perguntas vêm parar no roteiro. Tem link pra todos os episódios, tem link pra todas as nossas protagonistas. E não deixe de compartilhar esse episódio, porque ele tá riquíssimo, né? Riquíssimo. Então, te vejo semana que vem? Com certeza. Então a gente se vê lá. Beijo! Tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?